Oi, oi! Bem-vindos a mais um Kate Minas, substância para alavancar sua fotografia. Eu sou a Caterine, fotógrafa e encantadora de bebês, e eu ajudo outros fotógrafos a faturarem R$ 5.000 fotografando newborn sem ter que fazer a pose do sapinho. Essa aqui é uma live de esquenta para o nosso evento do Newborn Simplificado. Se você ainda não se inscreveu, vai lá na bio e se inscreve. É um evento totalmente online e gratuito, com 3 aulas incríveis sobre newborn, onde eu vou quebrar vários paradigmas aí sobre o que se fala sobre newborn. E o tema da nossa live de hoje é como socorrer um bebê durante o newborn. Me contem aí se vocês já passaram alguma situação durante o newborn que foi algum apuro para socorrer o bebê. Eu vou escrever aqui o tema da live nos comentários. Como socorrer o bebê no ensaio newborn. Mas, Caterina, o que é socorrer um bebê no ensaio newborn? Socorrer o bebê no ensaio newborn é se acontecer algum afogamento, algum engasgo do bebê com relação ao leite, por exemplo, vocês consigam atender esse bebê durante o ensaio. Porque o que acontece? No momento que você tem o bebê engasgado, você precisa correr contra o tempo, porque quanto mais tempo ele ficar sem oxigenação, maior é o risco dele sofrer alguma lesão irreversível, né? Então, como fotógrafo de newborn, é super importante a gente ter essa responsabilidade, esse conhecimento sobre como socorrer o bebê, para que a gente possa ajudar os pais nesse momento e, inclusive, instruir as mamãezinhas sobre isso também, que é super importante, porque muitas vezes elas podem estar em casa dando de mamar para esse bebê. Se vocês têm filhos, talvez vocês já passaram por isso, né? Da gente estar lá amamentando o bebê e de repente do nada o bebê começa a ficar roxo, engasgado, né? A gente não sabe o que fazer e muitas vezes a gente faz a coisa totalmente errada, como acontece, né? De fazer o movimento errado e acabar aí colocando o bebê num risco ainda maior, né? Diminuindo ainda mais a capacidade respiratória dele, tá? Então, hoje a gente não vai falar sobre coisas complexas, sabe? Sobre tipos de socorros, assim, complexos, mas a forma básica que existe para que a gente desengasgue o bebê, desafogue o bebê durante a nossa sessão newborn, tá? É uma manobra simples, é uma coisa fácil, mas muitas vezes a gente não sabe, né? E esse conhecimento, ele pode muitas vezes resolver grandes problemas que a gente tenha, né? A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, pode ser uma criança sua, pode ser a criança do vizinho, pode ser o seu bebê, pode ser o bebê do vizinho, pode ser um cliente seu, né? Então, ter esse conhecimento é super importante, né? E aí, gente, aqui no estúdio, para falar para vocês, assim, se isso já aconteceu comigo aqui no estúdio, tá? Não, nunca aconteceu comigo aqui no estúdio. Eu nunca tive um problema de engasgo grave aqui que eu tivesse que fazer manobra, né, pra recuperar esse bebê e tal. Mas se precisar, eu sei fazer, sabe? Eu sei manter a calma e eu sei executar da melhor forma possível para que eu consiga fazer com que o bebê se desafogue, tá? Então, nunca usei, graças a Deus, mas se precisar usar, eu sei usar. E por que é importante, como fotógrafo, a gente ter esse conhecimento, né? Porque naquele momento da sessão, se caso acontecer do bebê se afogar e ele sofrer algum tipo de lesão por isso, né, por ficar tempo sem oxigênio no cérebro e tudo mais, com certeza isso vai ser associado ao seu trabalho, por mais que não seja culpa sua, que seja um acidente e tudo mais, mas isso pode ser associado sim ao seu trabalho e pode trazer um grande prejuízo para sua carreira, né? E fora a questão do relacionamento com os pais, que vai ficar totalmente desestruturado, fora ao seu trauma de ter enfrentado isso e não saber o que fazer, tá? Então é uma coisa muito simples e fiquem aqui nessa live para vocês aprenderem como fazer essa manobra, porque com certeza, vocês tendo esse conhecimento, vocês podem ajudar a salvar uma vida algum dia que esteja nas suas mãos, e você tendo conhecimento, você pode resolver ali o problema da criança, né, e conseguir desengasgar essa criança, tá? Por que é importante também? Porque a manobra para um bebê é diferente da manobra para um adulto. Então, se você tem um adulto engasgado, você vai agir de uma forma, e com o bebê é totalmente diferente.
Então, por isso que é importante a gente conhecer como fazer com o bebê, né? Se a gente tem um adulto, a gente vai lá, né? O adulto em pé, a gente vai lá dar uns tapinhas nas costas e tal, mas com o bebê é diferente, não é dessa forma que funciona, né? Então, por isso que é importante conhecer o bebê, porque com o bebê a gente não vai fazer da mesma forma, até porque a gente pode agravar o problema se a gente fizer da mesma forma que faz com o adulto, tá? E aí, talvez vocês se perguntem assim, mas nunca vai usar isso na vida. Então, gente, comigo, nunca usei no estúdio. Porém, por eu ter esse conhecimento, eu já salvei a minha filha de um afogamento. Quando a minha filha tinha 11 meses, ela caiu na piscina. E aí, quando eu fui ver, ela estava desmaiada dentro da piscina. E por eu ter esse conhecimento de saber desafogar, eu consegui fazer ela voltar. E quando eu cheguei lá no pronto-socorro com ela, a enfermeira falou assim, que bom que você sabia, porque muitas mães terminam de matar por não saber fazer a manobra certa. Então, você nunca sabe quando você vai usar, você nunca sabe quando você vai precisar, quando vai ter uma criança nas suas mãos. Então, é super importante saber e ter esse conhecimento para agir caso seja necessário. Boa tarde, Nara! Gente, vocês já tiveram algum perrengue aí no estúdio com uma situação assim, do bebê engasgado? Já aconteceu com vocês? Me contem aqui. Se vocês sofreram alguma situação assim, de engasgo do bebê ficar roxo, coisas desse tipo, vocês já passaram por essa situação? Vocês já viram em algum momento da vida de vocês uma situação e as pessoas não sabiam o que fazer? Alguém já passou por isso? Se passou, conta aqui nos comentários pra mim como é que foi, tá? E aí talvez você diga assim, mas eu não vou precisar fazer isso. Eu vou ligar pro SAMU, eu vou levar no médico. Não dá tempo. Não dá tempo. Quanto menos o bebê ficar sem oxigênio, melhor. Por quê? Quanto mais tempo ele ficar sem oxigenação no cérebro, maior é o risco dele sofrer uma lesão irreversível. E essa lesão pode ser um déficit depois físico, um déficit cerebral, ou pode ser inclusive a morte. Então, é muito importante saber fazer, porque não dá tempo, sabe? Então, o ligar para o SAMU, chamar o SAMU é uma alternativa, mas enquanto o SAMU está vindo, enquanto você está indo ao médico para resolver o problema, você tem que já praticar a manobra nesse meio tempo, e fazendo isso até você chegar no recurso, até você conseguir ser atendido por um profissional, tá? Então, não menosprezem esse conhecimento, porque realmente ele pode fazer muita diferença na vida de vocês, como fez pra mim, que foi o caso de eu conseguir salvar minha filha no momento de afogamento, tá? E aí, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Não adianta ficar desesperado, porque você pensa assim, geralmente a mãezinha que vem ali pro estúdio, né, se ela não mesmo que ela seja já mãe de segunda viagem, né, que ela já tenha outro filho, mas se ela é uma marinheira de primeira viagem, todo aquele universo ali com o bebê, né, principalmente na sessão newborn, que é os primeiros dias que ela tem contato com o bebê, todo aquele universo para ela é muito estranho, né, e muito dificultoso em tudo que ela tem que lidar ali no começo, das coisas que ela não conhece em relação ao bebê. Então, você tem que manter a calma. Você tem que manter a calma, passar calma para os pais e pegar esse bebê e executar a manobra, tá? Então, não adianta se alterar, não adianta se desesperar. Você, na sessão, vai ser o profissional que vai ter que resolver o problema sim, tá? E aí, a primeira coisa, então, gente, manter a calma, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre a manobra, porque eu sei que, assim, muitas vezes a gente não grava, né? A gente assiste, a gente vê, né, a instrução, mas a gente não grava, né? Porque a gente não usa, né? Não tá usando ali no dia a dia, então a nossa memória acaba apagando, né? Então, no meu caso, que foi com a minha filha, eu não fiz a manobra totalmente correta, porque na hora ali, na situação que eu tava, no momento que eu tava extremamente desesperada, eu fiz parte da manobra correta. Mas eu ter feito parte da manobra correta já serviu para salvar minha filha. Então, já foi super válido. Mas assim, façam esse exercício de assistir, de treinar, né? De imprimir lá um panfletinho com os passos certinho, né? Para caso acontecer, vocês tenham na mão, né? E outra coisa que vocês podem fazer também é lá no momento mesmo, pesquisa um vídeo no YouTube, já começa a fazer a manobra e já pesquisa um vídeo no YouTube, porque tem trocentos vídeos falando sobre isso. Tem trocentas pessoas falando sobre esse conteúdo, e conteúdo ali do Shorts, né? Que é um conteúdo super rápido de consumir, porque realmente é rápido, é simples de fazer, tá? E aí, gente, existe um passo a passo, então, que a gente deve seguir, né?
Mas o básico que você precisa saber, a primeira coisa, a coisa mais importante de todas, tá? Tanto num bebê engasgado com alguma coisa, né? Que seja lá um bebê que às vezes pegou uma pecinha lá do teu cenário, por exemplo, e se engasgou. Ou é o bebê afogado mesmo na questão ali da amamentação, né? Alguma coisa que ele engoliu, ou mesmo ele vomitou e se engasgou com o próprio vômito, pode acontecer também. A primeira coisa, que é a mais importante de todas, que é a coisa assim que eu quero que vocês gravem, é colocar o bebê num sentido mais com a cabeça em direção para baixo, tá? Esse é o fundamental. É o fundamental. Vocês lembrando isso, já é meio caminho andado, tá? Ó, aconteceu, por exemplo, com o meu irmão, que a menininha dele, ela era bebezinha e aí tinha um irmãozinho mais velho, né? E aí esse irmãozinho mais velho foi lá e colocou uma moeda na boca da menor. E aí o meu irmão foi lá para desengasgar, virou ela de cabeça para baixo, chacoalhou as perninhas assim até que a moeda saltou. Não fez a manobra certa? Não fez, mas por ele ter feito esse movimento de inverter a criança de cabeça para baixo, ele já conseguiu resolver o problema ali na hora. Então a coisa mais importante de todas é virar o bebê com a cabeça inclinada para baixo, tá? Isso é fundamental, tá? A segunda coisa super importante, gente, é manter o pescoço do bebê firme, tá? Para não lesionar a cervical da criança. Qual que é o primeiro impulso que a gente tem quando a gente pega um bebê afogado? Primeiro impulso, que eu já vi muita mãe fazendo isso, é levantar o bebê assim e começar a fazer assim, ó. Fazer assim com a criança. Pior coisa que você pode fazer é isso. Você termina de afogar a criança, você, assim, agrava a situação do afogamento e você pode lesionar a cervical aqui da criança com esse movimento aqui de chacoalhar a cabeça dela, porque ela não tem firmeza aqui. Se for um bebê de newborn, principalmente, ele tá totalmente aqui, ó, com essa parte super sensível ainda, super sem fortalecimento, né? Então, o principal é manter a cervical firme também, tá? E manter o bebê inclinado para baixo, tá? Qual que é o movimento fundamental aqui? É colocar a mão aqui por entre as pernas do bebê, tá? E colocar essa mão aqui, ó, em movimento de pinça, aqui, ó, do ladinho do roxinho do bebê. O que que vai fazer isso aqui, ó? Vai fazer com que eu tenha toda a coluna dele aqui apoiada no meu braço. Ele tá firminho aqui, o roxinho dele também tá firme, o roxinho dele não vai estar mole aqui, tá? E aí vocês vão fazer uma inclinação assim, ó. Tá? Vocês vão inclinar o bebê dessa forma aqui e é nesse formato aqui que vocês vão desafogar o bebê, tá? E aí vocês vão fazer 5 manobras assim, ó. Beleza? Virou o bebê ainda não voltou, você vai pressionar no diafragma 5 vezes com esses 2 dedos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Bebê ainda não voltou. De novo, manobra. 1, 2, 3, 4, 5. Bebê ainda não voltou. 1, 2, 3, 4, 5. E você segue nesse movimento e não desiste disso, tá? Não desiste disso e nesse meio tempo que você está fazendo esse movimento, você chama o SAMU, você pede ajuda para alguém na rua, você entra no carro e vai até o pronto-socorro para agilizar o atendimento dessa criança, mas não desiste de fazer essa manobra frequentemente até você chegar no recurso, tá? Comigo foi assim, gente, eu não lembrei de fazer essa manobra aqui. Essa manobra aqui, gente, dessa da frente aqui, eu não lembrei de fazer na minha filha. Eu só fiz essa aqui. Eu fiz uma vez, acho que umas 3 vezes, eu não vou lembrar, né? Porque naquele estresse, naquele momento, ninguém lembra, eu acho que é impossível lembrar. Mas eu acho que eu fiz umas 3 vezes, assim, o tapinha nas costas, eu olhei pra ela, não tinha voltado ainda, virei ela de volta no meu braço, mais algumas vezes, e aí voltei, e aí ela acordou. E aí eu saí correndo porta fora, chamando o vizinho, né, e pedi pro meu vizinho me ajudar e me levar pro hospital, pro pronto-socorro com ela e tal. E aí cuidei pra ela não dormir durante o caminho também, ela ficou bem sonolenta, assim, bem... E mesmo quando a gente chegou lá no pronto-socorro, a gente foi medir a oxigenação dela, tava super baixa, então ela ficou sobre monitoramento e tal, né? A gente ficou um tempo lá pra monitorar a oxigenação dela e tudo mais. E foi isso que eu fiz, né? Mas a manobra total e correta é essa aqui, né? Lembrem de apoiar a cabecinha aqui, esse movimento de pinça do ladinho do rosto para segurar bem a cervical. O corpinho do bebê aqui, uma perninha para cada lado. Abaixou aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Virou para cima, 1, 2, 3,
4, 5 no diafragma, virou para baixo e vai fazendo até o bebê chorar ou até chegar no recurso, né, no lugar onde você vai ser atendido, tá? Qualquer coisa, enquanto tá fazendo o movimento ali, pede para alguém ligar pro SAMU, pede ajuda para alguém, né? Sai gritando porta fora, né? Mas assim, mantém a manobra, não desista da manobra, porque com certeza ela vai ser uma das coisas fundamentais ali que vai resolver, ajudar a resolver a situação. Se for possível de resolver, com certeza ela vai ser a peça-chave ali para resolver a situação, tá? Então jamais tem um bebê engasgado ou afogado, jamais você vai erguer esse bebê nessa posição, porque com isso você ajuda com que o líquido desça cada vez mais para o pulmão e você ajuda também com que o objeto que esteja engasgado aqui desça cada vez mais, tá? Então o movimento sempre vai ser virar o bebezinho mais de cabeça para baixo, tá? Para ajudar nessa saída do objeto, para ajudar nessa descida do leite, tá? Outra coisa super importante para newborn, tá? Fundamental para newborn. Quando o bebê está mamando, pode acontecer de ele afogar ali no momento da amamentação. É bem comum acontecer. Eu já vi muitas mãezinhas contarem assim do bebezinho ficar roxo, elas não saberem o que fazer, né? E logo depois o bebê voltar e tal, né? Não chegar num nível assim tão complexo. Já ouvi falar também de mamães que colocaram o bebê dormir no berço, depois chegaram lá, o bebezinho tava roxo também, que ele se engasgou. Mas como que ele se engasgou no berço? O que aconteceu? O bebê, quando ele nasce, ele tem essa válvula do estômago aberta. Essa válvula ainda não sabe trabalhar direito de forma a fechar quando o bebê termina de mamar. E por isso que muitas vezes a criança tem um refluxo, por isso muitas vezes a criança vomita muito, por isso muitas vezes ela mamou e depois de um tempo ela vomita e se engasga, tá? Então, por esse motivo que é super importante vocês cuidarem ali durante a sessão newborn, a forma como vocês vão posicionar o bebê logo depois da mamada, tá? Então, o bebê mamou, você vai esperar pelo menos uns 15 minutinhos para seguir na sessão. Não precisa ter pressa, tá? Porque isso é super importante, de que aquele leite desça, né? De que aquele leite faça a digestão para você prosseguir na sua sessão. Então, você aguarda uns 15 minutinhos ali, cronometra aqueles 15 minutinhos. Enquanto isso, você vai fazendo outras coisas ali na tua sessão, vai organizando outro cenário, vai buscando as outras roupinhas que você vai usar, vai guardando o que você já usou, né? Vai otimizando o seu tempo, mas faz esse intervalinho, respeita esse bebê, né? Pede pra mamãe, depois da mamada ali, segurar o bebezinho erguidinho ali pra fazer o arroto, né? Que é o sinal de que o leite chegou certinho, né? Que o leite fez digestão, é o arroto, tá? Então, dá esse intervalinho ali. E outra questão é, a primeira pose que você for fazer depois da mamada, não pode ser uma pose deitada, tá? Evitem a pose muito deitada. Nesse sentido aqui, logo depois da mamada, mesmo que vocês tenham respeitado os 15 minutos, não façam isso com o bebê logo depois da mamada, tá? Não é indicado, porque tem uma tendência muito grande, já que essa válvula é aberta, do leite voltar e você ter problema com esse bebê durante a sua sessão, tá? Então, depois que ele fez a mamadinha, faz alguma pose que ele fique um pouquinho mais erguidinho. Você pode fazer, por exemplo, as fotos com os pais, né? E aí colocar o bebezinho mais erguidinho aqui no colo dos pais. Você pode também fazer uma posezinha lá no acessório, que você faça um casulinho e você mantenha o bebê mais de pezinho ali dentro do casulinho, né? Para que ele tenha essa inclinação para fazer a digestão do leite, tá? Então evitem, dê um bom período ali depois da mamada, ali cerca de uma meia hora depois da mamada, para que vocês deitem o bebê totalmente, tá? Assim vocês vão evitar muito que esse bebê ele tenha algum problema ali durante a pós-mamada ali, né? Que ele vá se afogar com isso, tá? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre a manobra? Vocês entenderam como é feito? Ficou claro pra vocês? Tá, gente? Então, só recapitulando, às vezes tem gente que chegou depois. Então, assim, vai inclinar o bebê para baixo, vai usar movimento de pinça aqui para segurar a cabecinha do bebê para não lesionar a cervical, vai apoiar toda a cervical aqui no braço, tá? E aí vai fazer 5 manobras assim, tá? E depois vira o bebê para cima, troca de braço no diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, o bebê não voltou. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E você vai seguindo nessa manobra até você conseguir você reanimar o bebê ou até você chegar no lugar que tenha o atendimento adequado para essa criança, tá? Qualquer dúvida, estão com dúvida?
façam um panfletinho, deixem sempre à mão, colhem lá, façam um quadrinho legal, colhem lá na parede do estúdio, tá? Vão lá no YouTube, tá? Pede para alguém acessar o YouTube ali enquanto você tá tentando socorrer a criança para já ajudar ali a fazer essas manobras, né? Liga pro SAMU, então esse é o procedimento que você vai fazer e mantenha a calma, tá? Porque o nervosismo, o estresse não vai te ajudar em nada a resolver esse problema, né? E com certeza, se você manter a calma, você vai trazer uma segurança para a família muito grande, né? Essa mãe que ela foi socorrida por você, que o bebê passou pela sua mão e você soube atender esse bebê, nossa, ela vai se sentir extremamente segura aí na sua presença, extremamente segura dentro do teu estúdio, né? Então, provavelmente ela vai virar para você aí, com certeza, uma cliente fiel, vai virar uma grande amiga sua, porque realmente você amparou ela no momento ali, ela conseguiu perceber o quanto você estará preparado para lidar com o filho dela, e isso é mega importante, né? Porque mais do que fotos bonitas, os nossos clientes querem que o nosso bebê, que o bebê deles, aliás, esteja seguro nas nossas mãos, né? É a coisa mais importante. De nada adianta ter uma foto linda se eu deixo o bebê cair lá durante a sessão, se eu coloco peça pequena para o bebê se engasgar, se eu deixo o bebê se afogar, não sei atender, né? Então a segurança sempre em primeiro lugar, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Acho que não, né? Então tá, essa live vai ficar salva. Caso vocês precisem, vocês podem ir ali no feed sempre consultar quando vocês precisarem, né? E relembrar. Mas, coisa que vocês não podem esquecer, o principal é inclinar o bebê com a cabecinha para baixo, tá? Jamais o bebê engasgado, levantar ele, chacoalhar ele assim, que é a pior coisa que pode ser feita, tá? Sempre inclinar o bebê nesse sentido aqui, ok? Sabendo isso, já é meio caminho andado, né? E aí, os outros passos vêm depois, 5 manobras atrás e 5 manobras na frente, tá bom? Beijo, ótima semana!